A paz do Senhor para a amada igreja em São Mateus. Estaremos dando início a mais uma escola bíblica dominical. Gostaria de agradecer a Deus pela oportunidade de estarmos aqui mais uma semana, mais um domingo. E estaremos juntos neste momento estudando a palavra de Deus, a lição de número 7, que tem como título Confiança em Tempo de Aflição. Nós estamos vivendo um momento muito difícil na face da terra, em que as aflições, as preocupações, as atenções, elas estão voltadas para as incertezas. Nós estamos diante de uma crise de doença que ainda não conseguimos, não encontraram ainda a fórmula da cura, e essa doença tem dizimado muitos até dos nossos irmãos em Cristo, e também a questão econômica, a questão do desemprego, a questão da enfermidade da alma. Isso tudo tem nos afligido, tem deixado mal, mas Deus, Ele é a nossa segurança, Deus é o nosso consolo, é a nossa fortaleza. Nós estamos com Deus e em Deus, e nesta manhã o Senhor, Ele quer falar conosco. Então, a lição de número 7, o título Confiança em Tempo de Aflição, o texto áureo: em Deus tenho posto a minha confiança, não temerei o que me possa fazer o homem. Salmo 56, verso 11. Verdade aplicada: uma firme confiança no Senhor é resultado de uma experiência pessoal com Ele e fundamentada na palavra de Deus. Objetivos da lição: apresentar o contexto histórico do Salmo 56, observar aspectos da oração que Davi apresentou a Deus, ensinar que devemos ter plena confiança no Senhor. Texto de referência está no Salmo 56, os versos 1, 3, 4, 5, 6 e 8, que diz assim: tem misericórdia de mim, ó Deus, porque o homem procura devorar-me e me oprime pelejando todo dia. No dia em que eu temer, hei de confiar em ti. Em Deus louvarei a sua palavra. Em Deus pus a minha confiança e não temerei. Que me pode fazer a carne? Todos os dias torcem as minhas palavras, todos os seus pensamentos são contra mim, para o mal. Ajuntar-se, esconde-me. Espiam os meus passos como aguardando a minha morte. Tu contaste as minhas vagueações, põe as minhas lágrimas no teu odre, não estão elas no teu livro? Então, esse salmo de Davi é um salmo que Davi, ele estava fugindo dos seus inimigos, ele estava em Gate, na terra dos filisteus, ali cercado. E o contexto histórico do Salmo 56 é maravilhoso, porque está lá em 1 Samuel, a partir do capítulo 17 em diante, quando os filisteus e os judeus, eles vão para a guerra, estão em guerra, estão no momento de conflitos, de batalhas. Então está o soldado, o exército israelita ao comando do rei Saul, e contra os filisteus, comandado pelo gigante Golias, né? Todos os filisteus, eles tinham uma confiança grandiosa nesse homem chamado Golias, né? Filisteu de Gate. E Davi, ele vai entrar na história
meio que circunstancialmente, né, vamos dizer assim, porque Davi não era do exército israelita, Davi não estava na guerra, Davi, pelo contrário, ele estava lá cuidando das ovelhas do seu pai, Jessé. E quando Jessé chama Davi para levar comida para os seus irmãos que estavam na guerra, aí começa a história de Davi no cenário histórico das batalhas. Davi ele disputou 18 batalhas e venceu todas num período de 20 anos. Davi teve vários inimigos, além disso, do próprio Saul, né? Dos seus irmãos, que inclusive Eliabe vai falar para Davi o que ele estava fazendo ali, quando ele vai levar comida, e ele fica indignado ouvindo Golias insultando o povo israelita. Então ele fica indignado e quer lutar com um gigante, um incircunciso, né? Aquele impuro. E o irmão dele acha que ele está sendo muito soberbo e repreende Davi. Até os irmãos de Davi não entenderam muito. E também, além dos midianitas, dos filisteus, dos amonitas, né? Davi teve vários inimigos, guerreou contra todos e venceu. Mas Davi passou nesse período que ele, depois da conquista, né, da morte de Golias, em que as mulheres elas cantam uma música exaltando Davi em detrimento de Saul. Saul então ele passa a ter inveja e ter vontade de matar Davi, né? E no dia seguinte dos cânticos das mulheres, um espírito mau entra em Saul e ele lança a lança contra Davi. Davi estava tocando lá sua harpa. Quando ele lança a lança, ele joga a lança, Davi ele se esquiva e quase, né, ele é atingido, mas graças a Deus, Deus livrou, porque nós sabemos no contexto histórico que Deus era com Davi. Deus já tinha ungido Davi antes de tudo, mandou Samuel ungí-lo lá na casa de Jessé. Então Davi era um ungido de Deus, um escolhido de Deus, assim como nós nesta manhã também somos escolhidos de Deus, protegidos de Deus. Deus tem nos protegido, nos guardado na sua torre forte, no seu habitat, né? No esconderijo do Altíssimo nós estamos abrigados, nós estamos descansando. Então aqui, irmãos, a confiança que nós depositamos em Deus é a certeza de que Ele está nos guardando, está nos protegendo. E Deus ele quer proteger a todos, mas infelizmente nem todos querem a proteção de Deus. Muitos confiam na própria força, outros confiam no homem, outros confiam no dinheiro, outros confiam em outras espiritualidades. Quer dizer, as pessoas confiam naquilo que eles acreditam, mas não confiam no verdadeiro Deus que nos guarda, que nos livra, que nos dá a certeza da salvação. Então aqui no texto áureo, em Deus tenho posto a minha confiança, não temerei o que me possa fazer o homem. Esse texto de referência ele tá igualmente ligado ao subtópico 1 do tópico 2, que fala sobre tem misericórdia de mim, ó Deus. Somente um Deus misericordioso que intervém nas atividades humanas poderia ter salvado o salmista. Somente Deus ele pode nos livrar, nos salvar e mudar a nossa história, mudar a nossa vida, mudar o nosso rumo. Ele pode intervir sim na nossa vida humana. Se nós estamos condenados a morrer, ele pode nos prolongar a nossa vida. Se nós estamos enfermos, num estado deplorável, ele pode nos curar. Então Deus ele pode sim
E quando nós oramos, clamamos, assim como fez o salmista a Deus, ele ouve as nossas orações. Então aqui o Senhor, ele está, só Ele pode nos salvar, só Ele pode nos livrar. Então o salmista aqui, ele estava prestes a ser engolido ou desprezado por seus inimigos. O salmista era oprimido diariamente, né? Diariamente nós somos afrontados, pelo que o caso era urgente, como usualmente se dá nos Salmos de Lamentações. O verso 5 diz assim: todos os dias tossem as minhas palavras, todos os seus pensamentos são contra mim para o mal. Então, Davi, ele estava enfrentando esses inimigos que estavam às espreitas, esperando ali ele passar como alguém que está na esquina esperando nós passarmos para nos atacarmos. Então Davi também, ele passou por essas aflições, essas preocupações, né? Davi, ele não tinha sossego, não tinha paz, tinha que viver fugindo, se escondendo de cidade a cidade. Então Davi, ele teve realmente muitas experiências negativas, amargas, antes de assumir o reinado. Até depois de assumir o reinado, ele também enfrentou opositores na sua família, seu próprio filho Absalão e outros. Então o texto áureo aqui, ele está dizendo que mesmo nas lutas, em Deus tenho posto a minha confiança, não temerei o que me possa fazer o homem. Na verdade aplicada, uma firme confiança no Senhor é resultado de uma experiência pessoal com Ele, fundamentada na palavra de Deus. Então Davi, ele tinha essas experiências com o Senhor, haja vista que ele vai relatar para Saul quando ele se apresenta ali para a guerra. Ele vai dizer que lutou contra um urso e contra um leão para defender as ovelhas do seu pai, e ele conseguiu vencê-los. Mas nós sabemos que o Espírito de Deus já era com um Davi e deu vitória ali àquele jovem guerreiro que fez história como um grande rei de Israel. Os objetivos da lição apresentam o contexto histórico, mas vamos nos aprofundar mais, observar os aspectos da oração que Davi apresentou a Deus devido às perseguições. Davi, então, ele só tem um refúgio, que é confiar em Deus e buscar a sua orientação, orar. É o que nós devemos fazer neste momento de crise, nesse momento de aflição que nós estamos passando, né? De preocupação, o que vai ser do amanhã, o que nos espera, né? Muitos têm conta para pagar, muitos não têm dinheiro para comprar um alimento, né? Outros estão doentes. Antes da pandemia já estava doente, se tratando nos hospitais, e agora tem a preocupação de pegar essa epidemia, esse vírus. Então a preocupação, ela é geral, é das autoridades, é dos médicos, é dos empresários e é nossa, da população menos favorecidas, funcionários, empregados, enfim. Então a preocupação, ela é geral, a aflição, ela é medida mediante as nossas necessidades, né? E então a dificuldade, ela é muito grande, mas Deus, ele está conosco. Deus, ele está nos ajudando. No texto de referência, o salmista, ele fala: tem misericórdia de mim, ó Deus, porque o homem procura devorar-me e me oprime, pelejando todo dia. O tópico 1, que fala sobre o Cântico das Mulheres, na verdade o contexto histórico de Davi, este é um salmo de lamentação constituído por uma oração rogando o livramento de inimigos pessoais. Tais salmos tipicamente começam com um clamor urgente, pedindo ajuda.
A seguir descreve os inimigos que estavam sendo enfrentados, que podiam ser invasores estrangeiros, quer dizer, os inimigos vindo contra o salmista, o povo dele, pode ser os inimigos dentro do próprio acampamento de Israel, como nós sabemos, como teve Acã, teve aqueles inimigos de Moisés, que a terra engoliu, né? E muitos outros tiveram invejas. E Davi ele enfrentou muitos inimigos internos também, né? Então, pode ser dentro do acampamento de Israel, ou alguma enfermidade física, alguma doença, como foi o caso do rei Ezequias, que estava enfermo e ia morrer, mas Deus curou da sua doença e ele viveu mais 15 anos aproximadamente. Então termina com uma palavra de agradecimento. Quando todo salmo, quando o salmista ele está aflito, ele ora pedindo a Deus que lhe ajude na sua aflição, e depois que Deus o abençoa, ele agradece a Deus. Esse salmo ele fala muito sobre essa questão do agradecimento e louvor, porquanto o salmista reconhecia que Yahvé tinha ouvido e respondido às suas orações, ou cria que em breve as responderia. Então, o subtítulo do salmo, ao mestre do canto, uma pomba quieta entre estranhos, segunda melodia, hino de Davi quando os filisteus o prenderam em Gate, ou Gate. Está lá em 1 Samuel 21, do 10 ao 15, nós vamos ler daqui a pouco. Na verdade, vamos ler agora essa passagem que está lá no capítulo 21 de 1 Samuel, do versículo 10 ao 15, e diz assim: E Davi levantou-se e fugiu aquele dia diante de Saul, e veio a Aques, rei de Gate. Porém os criados de Aques lhe disseram: Não é este Davi o rei da terra? Não se cantava desde nas danças, dizendo: Saul feriu os seus milhares, porém Davi os seus 10 milhares? E Davi considerou estas palavras no seu ânimo e temeu muito diante de Aques, rei de Gate, pelo que se contrafez diante dos olhos deles e fez-se como doido entre as suas mãos, e engravatava nas portas do portal e deixava correr saliva pela barba. Então disse Aques aos seus criados: Eis que bem verdes que este homem está louco. Por que me trouxeste a mim? Falta-me a mim doidos para que trouxesses este que fizeste doidices diante de mim? Há de este entrar na minha casa. Então esse contexto aqui foi quando Saul estava perseguindo Davi. Davi foge para a terra dos filisteus e ali reconheceram Davi quando ele lutou contra Golias, e as mulheres cantaram. E então Davi, percebendo que aquilo ali poderia ser a sua morte, o seu fim, ele se fingiu, né? Então o tópico 1 fala o seguinte: as mulheres se alegraram. Elas formavam 2 grupos e cantavam em uma espécie de intercâmbio, em que uma respondia à outra, ou adicionava ao que a outra tinha cantado. Para aborrecimento de Saul, o diálogo pervertia a verdade. Porque assim, a história, na verdade, quando nós lemos a história, nós vamos ver que quando Davi ele luta contra o Golias, e nós vemos explicitamente o Espírito de Deus, o próprio Deus usando Davi para vencer o Golias, o gigante, né? Porque Davi não tinha como vencer aquele homem alto, só a couraça as peças, né? As couraças do gigante eram pesadas, com espada, tudo, não tinha como vencer.
Então foi Deus ali que deu a vitória a Davi, nós sabemos disso. Ele não estava nem com espada, ele estava com uma tiradeira lá, uma funda, né, e pegou uma pedra e girou e lançou, e aquela pedra foi no meio da testa do gigante, afundando seu crânio, e ele caiu, e quando ele cai, e Davi corre ao encontro do gigante, porque ele cai com a cara na terra, e cai de frente, já morto. Então Davi, com a própria espada dos Golias, corta ali a cabeça. E quando ele corta ali a cabeça, o exército filisteu se apavorou e eles começaram a fugir. Nesse momento, o exército de Saul, o exército israelita, ele avança alegremente pela vitória que Davi deu, né, matando Golias, e ele vai, o povo vai, o exército de Israel vai contra os filisteus, alcança e mata. E o historiador Flávio Joséfo, na página 266 do, do, do livro História dos Hebreus, no capítulo 11 do livro História dos Hebreus, Flávio Joséfo, página 266, ele conta nos parágrafos 237 e 238, ele conta o seguinte: Davi, por quem Deus combatia de maneira invisível, ou seja, Deus estava em Davi combatendo contra o gigante. Avançou corajosamente contra o Golias, tirou uma pedra da sacola e colocou-a na funda, e lançou-a com tal rapidez que ela, atingindo o gigante no meio da testa, penetrou-lhe a cabeça e o fez cair morto, com o rosto em terra. O vencedor logo correu e como não tinha espada, serviu-se do próprio gigante para cortar-lhe a cabeça. O mesmo golpe fez esse orgulhoso filisteu perder a vida, infundiu tal terror no ânimo de todos os outros que eles, não ousando tentar a sorte em uma batalha, após verem cair diante dos próprios olhos aquele no qual punham toda a sua confiança. Ou seja, o exército filisteu, quando viu o gigante caindo, eles desanimaram e procuraram fugir, deliberaram fugir. Os israelitas perseguiram-nos com grandes gritos de alegria até a fronteira de Gate e as portas de Ascalon. Mataram uns 30.000 e feriram 2 vezes esse tanto. Ou seja, o exército de Saul matou aproximadamente 30.000 dos exércitos filisteus e feriu 60.000. Né? E eles depois voltaram para saquear o acampamento dos filisteus, ao qual puseram fogo depois de havê-lo devastado inteiramente. Davi levou a cabeça de Golias e consagrou a Deus a sua espada. Então, quando Saul voltou triunfante, multidões de mulheres e de moças vieram ao seu encontro, cantando ao som de trombetas e de símbolos, para manifestar sua alegria por tão importante vitória. As mulheres diziam que Saul havia matado mais de 1.000, e as moças que Davi matara mais de 10.000. Então existia ali, segundo o relato do Flávio José, mulheres e moças. E as mulheres cantavam que o rei Saul matou mais de 1.000, e as moças, as jovens, diziam que Davi matara mais de 10.000. Então, quando elas cantam isso, essas palavras tão elogiosas a Davi causaram tanta inveja a Saul que ele pensou que, depois de tantos louvores, só lhe faltava mesmo o nome de rei. Começou então a temê-lo e a julgar que não teria mais segurança se o conservasse junto de si. Assim, com o pretexto de agradecer-lhe, mas na realidade pretendendo afastá-lo e eliminá-lo, deu-lhe 1.000 homens para comandar, julgando que não seria difícil ele perecer num cargo em que estaria exposto.
a muitos perigos. Deus, todavia, não abandonava, o importante é isso, irmão. Deus em nenhum momento abandonou Davi, mesmo nas suas perseguições, nas suas fugidas, né? Quando ele foge dos seus inimigos, Deus sempre esteve com Davi. Então, o Flávio José, ele diz aqui que Deus, todavia, não abandonava Davi. E ele saiu-se tão bem em todos os seus empreendimentos que o seu extraordinário valor lhe granjeou uma estima geral. E numa dessas, que ele foi lá cortar o prepúcio dos filisteus, 200, que Saul faz um acordo com ele, que se ele fosse lá e trouxesse 200 prepúcios dos filisteus, que ele daria a filha dele, Mical, como esposa. E Davi aceitou, conseguiu trazer para Saul, que ele tinha pedido, e Mical, uma das filhas de Saul, que ainda não estava casada, ficou tão enamorada dele que a sua paixão não passou desapercebida nem mesmo ao rei. Seu pai Saul, em vez de aborrecer, ficou contente, imaginando ali uma oportunidade para eliminar Davi, mas Davi, ele conseguiu vencer essa etapa, né, trazendo ali os 200 prepúcios dos filisteus e casando com Mical. Então, os cânticos das mulheres, elas na verdade, elas ironizaram, elas perverteram, porque quando elas falam que Davi tinha matado 10.000, na verdade, quem matou 10 mil ou 30 mil dos soldados filisteus não foi Davi, e sim o exército de Saul. Então a conta vai para Saul. Então o Davi somente matou Golias, tá? Mas o exército de Saul, além de matar os 30 mil, os filisteus ainda feriu 60. Então, tudo isso tem um contexto histórico, porque na verdade você pode dizer que o Golias ele valia para 10 mil homens, ou para 1.000 homens, né, ou 10 mil homens, não sei. Mas na verdade que no contexto geral, quem eliminou os filisteus na sua totalidade grandiosa foi o exército de Saul, né? Mas aquelas mulheres lisonjearam Davi, não se importando com esse fato, com esse fator aí, e isso aborreceu Saul. Então, a lição número 2, o Cântico das Mulheres, foi o estopim para que Saul ele passasse a ter raiva de Davi. Então, no dia seguinte desse acontecimento, quando as mulheres elas engrandecem Davi, elas cantam, no dia seguinte disso houve a tentativa de Saul de matar Davi. Aqui no capítulo 18, no versículo 10 e 11, que diz assim, e aconteceu, 1 Samuel 18, 10 e 11, aconteceu ao outro dia que o mau espírito da parte de Deus se apoderou de Saul e profetizava no meio da casa, e a Davi tangia a harpa com a sua mão, como de dia em dia. Saul, porém, tinha na mão uma lança, e Saul atirou com a lança, dizendo, encravarei a Davi na parede. Porém, Davi se desviou dele por 2 vezes. Então, essa passagem conta já o espírito maligno na brecha que Saul dá. Porque todos nós, irmãos, quando nós nos afastamos de Deus, e ali Saul ele já tinha perdido ele já tinha sido deposto por Deus, detronado por Deus ali do reinado. Deus já tinha mandado ungir Davi, então era só uma questão de tempo. Através das nossas ações erradas, e nos
e nos afastamos de Deus e começamos a agir de forma maligna, de forma cruel, maligno para os espíritos maus. Então, quando o texto ele diz aqui que um espírito mau vindo da é que Deus enviou esse espírito mal. Deus não tem esse espírito mal, mas que Deus permitiu, que Deus deixou que através das más ações de Saul, que esse espírito vindo permitido por Deus, né, espírito maligno, entrasse na vida de Saul, porque a inveja, o rancor, a inveja vai produzir no coração do homem vontade de matar, de roubar, de acabar. Então, assim, é coisa maligna. Então, ele deixou que aquele espírito maligno entrasse nele e ele pegou a lança para tirar a vida de Davi, mas Deus era com Davi. Então você vê que a partir desse momento Saul ele nunca teve mais paz, porque ele sempre foi atormentado pela pessoa de Davi. Então Davi, quando ele governa com seus homens, passados de alguns tempos, Saul vai atrás dele e entra na caverna. E quando Saul ele está lá, Davi ele aparece, corta um pedaço da orla da roupa de Saul e depois ele vai se apresentar a Saul. Ele vai se apresentar a Saul e dizendo que a quem que Saul procura, se é um cão morto ou uma pulga. Quer dizer, Davi ele próprio se deprecia diante de Saul, dizendo o seguinte: ó, Saul, você é rei, você é importante, eu não sou nada. Não, eu não sou como um cão morto, como uma pulga. Então aqui, irmãos, a lição no subtópico 3, uma guerra em glória, lá, e está na passagem do 1 Samuel 24:14, após quem saiu o rei de Israel, a quem persegue a um cão morto, a uma pulga, após quem saiu o rei de Israel, o que Saul esperava se ele o tivesse matado, ter-se-ia livrado de uma criatura tão vil como uma pulga ou um cão morto. A linguagem aqui usada por Davi é extremamente autodepreciadora, mas presumimos que é sincera. Saul não se deixaria enganar por tais palavras, fosse elas sinceras ou não, pois ele sabia que de fato Davi era um grande guerreiro, uma pessoa carismática que havia sido ungida para ser o próximo rei. Saul estava apenas tentando derrotar a profecia através da violência. Por certo, Davi, em seu protesto de lealdade, dificilmente poderia humilhar-se mais do que se referir a si mesmo como um cachorro morto em comparação com a grandeza de Saul. Davi também era apenas como uma pulga, extremamente difícil apanhar uma pulga, e se não for apanhada, ela continuará sendo apenas uma pulga. Caso a pulga seja apanhada, seu perseguidor a mata instantaneamente. Portanto, quer livre, quer capturado, Davi não era nenhuma ameaça para Saul. Então Saul, ele colocou no coração, na mente, que Davi ele era uma ameaça, mas Davi, na verdade, não era uma ameaça. Davi até era um guerreiro que queria lutar pelo seu povo, ajudar Israel nas batalhas, mas os inimigos de Davi foram muitas. Então aqui no subtópico 2, as ações dos inimigos, Davi tivera muitos inimigos como Saul, os amalequitas, os amonitas, os próprios filisteus e outros. Eram inimigos de Davi que estavam às espreitas, né? Estava secretamente esperando uma falha de Davi
armando secretamente algum laço para tirar a vida de Davi, né? Isto é, planejava coisa secreta nas suas costas. Ele o observava cuidadosamente, esperando apanhá-lo de surpresa. Eles aguardavam a chance de destruir sua alma, ou seja, a sua vida física, que era o sentido da palavra hebraica nefesh. Na época em que o salmista compôs, poderia significar que o homem estava sujeito à ação de espiões que lhe espreitavam cada movimento. O verso 6 do Salmo 56 diz assim: ajunta-se, esconde-se, marcam os meus passos, como aguardando a minha alma, né? Naturalmente, em um tempo posterior, a palavra alma assumiu o sentido de uma alma imaterial, que passou a ser concebida como um aspecto do homem que sobrevive. Aqui nós vemos que Davi, ele temia os seus inimigos, né? Davi, ele confiava em Deus, mas ele temia os seus inimigos. Ele sabia que estava correndo o perigo de vida, de perder a vida, mas Davi, ele sempre teve a proteção divina. Deus sempre foi com Davi. E como na lição passada, mesmo Davi pecando, Deus não deixou de puniu, mas livrou ele da morte, né? Então, essa lição ela é muito boa, porque ela fala do histórico da vida de Davi, das dificuldades que Davi teve, né? Então, depois dos livramentos, né, das experiências, das vidas empíricas que Davi teve com Deus, então agora ele vai fazer a oração, ele vai orar a Deus. E o tópico 2, que fala sobre a oração de Davi, Davi tinha intimidade com Deus e clamou, pediu ao Senhor que ele lhe ajudasse livrando dos seus inimigos, né? Então Davi, ele ora a Deus pela intimidade. O que é ter intimidade? É você ter um bom relacionamento, é você ouvir a voz de Deus, é você obedecer à voz de Deus, é você falar com Deus, é Deus ouvir a tua fala, a tua oração, é Deus interagir com você, é você ter paz de espírito, você ter a alegria da salvação, você ter a certeza, a convicção que está fazendo as coisas certas, irmão. Porque nós temos visto hoje no mundo que o mal está prevalecendo, o mal, a maldade, né, está prevalecendo, e isso tem adentrado no arraial de muitos de nós que servimos a Deus, e Deus ele tem usado aí profetas dizendo que vai visitar a sua igreja e vai arrancar o mal pela raiz, né? Porque já está cheirando mal as narinas de Deus, né? Porque tem muitas pessoas que não estão vivendo o evangelho verdadeiro, estão vivendo o evangelho segundo as suas vontades, seus interesses. Deus não trabalha dessa forma. Primeiro buscar o reino de Deus, mas as pessoas estão querendo buscar no reino de Deus a sua satisfação pessoal, a sua independência financeira. Estão negociando o nome de Jesus, estão fazendo coisas abomináveis, estão virando verdadeiros artistas, em que o artista ele representa, ele interpreta um personagem que ele não vive. E muitos estão interpretando o personagem de um cristão, quando na vida pública, como na vida habitar ali fora da igreja, estão vivendo como mundano, nos bares, né, nos shoppings, nos entretenimentos, pegando o dinheiro que se é
cobrado da igreja para se apresentar e vivendo uma vida sem evangelizar, sem ajudar, sem nada. Não ajuda o próximo, não ora, não intercede, só querem comer a gordura das ovelhas, e isso Deus ele não vai aceitar, porque a palavra de Deus, de Gênesis Apocalipse, nós não vemos isso, Deus permitindo que os seus servos usufruem do seu nome para proveito próprio. Pelo contrário, nós devemos usar o nome de Jesus para glorificar, para adorá-lo, para anunciar ao mundo que Jesus é salvação, que Jesus é amor, que Jesus é paz, que Jesus veio para dar vida e para que nós possamos ter vida em abundância. Então, tudo isso é importante que nós venhamos a ter em mente, né? Então, Davi, ele ora a Deus, né? 3 fala sobre isso. A oração de Davi fala sobre: leva em conta a minha peregrinação, faça a tua justiça. E aqui nós vemos no tópico 2, no subtópico 2, Davi, ele fala no tópico 2, leva em conta as minhas peregrinações, contaste os meus passos quando sofri perseguições. Literalmente perambulações, né? Anda sem destino, era o que Davi fazia. Uma hora ele estava aqui, outra hora ele estava ali. Então ele estava sempre fugindo dos seus inimigos, juntamente com as lágrimas. Davi chorava muito diante de Deus. O desassossego que ele tinha mental, né? Ou angústia mental, como um homem que fica dentro da casa, ansioso, andando de um lado para o outro. Ou no teu odre. O odre é aquele barril que armazenava principalmente vinho naquela época. Então os romanos e os gregos, eles tinham um costume, né? alguns homens, né? De algumas regiões de Roma e da Grécia, eles tinham o costume de quando eles choravam através de preces, através de discurso, de alguma coisa, eles recolhiam suas lágrimas num frasco de vidro, de argila, né, ou de ágata, e colocava ali as lágrimas, e depois eles ofereciam lá aos seus deuses e até queimavam aquele frasco ali com as lágrimas, porque eles acreditavam, fazendo isso, Deus ouviria as suas orações. Então, aqui nós vemos que Davi também, ele orava a Deus nesse sentido, e era como um memorial, né? Um memorial que era oferecido a Deus, ou pela memória do morto, ou para o próprio Deus ter misericórdia ali da sua descendência. Alguns desses frascos eram feitos de vidro, outros de argila, alguns de ágata e outros de sardônica. Deus atentou ao ritual de colocação dos frascos, registrava as lágrimas em seu livro, e assim elas se tornavam um memorial ao próprio indivíduo que tinha sofrido por causa da retidão. Deus tem seu livro de memória. Nós vamos ver lá em Malaquias, capítulo 3, versículo 16. Malaquias, o terceiro capítulo de Malaquias, versículo 16. Então aqueles que temeram a Yahu, ao Senhor, falaram frequentemente um ao outro, e Yahu atentou e ouviu. E um memorial foi escrito diante dele para os que temeram a Yahu e para os que se lembraram do seu nome. Então aqui em Malaquias está falando que
Aqueles que temeram ao Senhor e falaram frequentemente um ao outro do Senhor, e atentou e ouviu um memorial, né? O memorial foi escrito diante dele para os que temeram ao Senhor e para os que se lembraram do seu nome. Então, aqueles que em vida falaram de Jesus frequentemente, oraram, buscaram a Deus, foram fiéis, foram servos, se colocaram como servos. Deus, ele vai lembrar das suas boas obras aqui na terra e vai coroar cada um de nós pelas boas obras que nós fizemos aqui. Deus, ele tem um memorial sobre cada um de nós. Então vale a pena nós continuarmos a servirmos esse Deus maravilhoso, maravilhoso. Então aqui no subtópico 3 do tópico 2, que fala: faça a tua justiça, dá-lhes a retribuição segundo a sua iniquidade. Irmãos, Deus, ele é justo. Deus, a diferença da justiça de Deus para a justiça nossa, do homem, é que nós somos corruptos, somos injustos. Nós nos vendemos a nossa dignidade. Mas Deus não. Deus, ele vai punir o culpado e vai inocentar o inocente, independente da condição social, de cor, de raça, de etnia, independente de Deus, ele é justo. Então, aquele que pratica a iniquidade, que pensa que está se prevalecendo através das suas más ações, pode ter certeza que Deus, ele vai punir essas pessoas. Irmãos, e tem muitos até que não é punido aqui em vida. Você vê muitos políticos, empresários, pessoas aí dando golpe, roubando, desviando milhões dos cofres públicos, e nós pensamos que essas pessoas não serão punidas. Pode até não ser aqui na vida, mas se eles não se arrependerem, eles vão passar a eternidade no inferno, vão passar a eternidade no sofrimento, vão passar a eternidade longe de Deus. Então, o que eles vivem aqui, o período de, vamos botar 60 anos, 70 anos, não se compara com a eternidade que eles vão passar no sofrimento. Então, nós não devemos copiar esses caras, essas pessoas, nós devemos ir na contramão, praticando as boas obras, como está lá em Provérbio. É melhor você não ter muitas condições, mas ter o pão na sua mesa, do que ostentar uma coisa que você não é. Então, Deus, ele é justo. Então, Deus vai dar a cada um, vai retribuir a cada um segundo o que cada um fez, mediante as suas coisas boas ou más. Então, aqui o salmista, ele está dizendo o seguinte, quando ele fala sobre faça a tua justiça, dá-lhes a retribuição segundo a sua iniquidade, haveria aqueles homens iníquos de escapar, cometendo os crimes que cometiam. Tais atos haveriam de servir-lhes de proteção? O salmista fez uma declaração absurda sobre a possibilidade de que os destruidores continuassem destruindo e ainda assim escapasse da punição contra os seus atos. O hebraico original traduz sobre a iniquidade: escapam eles. A ira de Deus cuidará que a justiça seja feita, e a justiça divina deve incluir a retribuição. Ou seja, Deus vai punir esses homens, eles serão punidos, sim. O salmista ansiava por ver esse princípio em operação, justiça seja feita, e a justiça divina deve incluir, porquanto isso salvaria a sua vida, né? O salmista ansiava por ver esse princípio em operação, porquanto isso salvaria a sua vida. Além disso, o princípio divino estava correto, e ele conhecia a diferença entre o certo e o errado. Quando dizemos que Deus está irado, usamos termos antropomórficos, atribuídos a Deus característica humana.
e também nos envolvemos no antropopatismo, ou seja, atribuímos a Deus emoções humanas. É difícil falar sobre Deus sem compará-lo a referências humanas. Então, o antropopatismo e o antropomorfismo são figuras de linguagem quando você se refere a Deus com anatomia, né? Deus não está com seu ouvido cravado, né? Cravado que não possa ouvir, é tampado. Deus não está com seu ouvido tampado que não possa ouvir. Deus não está com a sua mão encolhida que não possa abençoar. Deus tem olhos como chama de fogo, né? Que não possa ver tudo. Então, quando nós falamos de Deus colocando como figuras humanas, isso aí linguagem, figuras de linguagem, e atribuindo a Deus a emoções que nós temos, de sentimento, de entristecer, de se alegrar, no sacrifício que era feito, né? Para Deus, Deus vinha consumia ali o holocausto, a comida que era colocada, os animais. Então, uma espécie de Deus ele se manifestar para o homem, de forma que nós entendemos, né? Então, Davi ele sabia que Deus iria punir essas pessoas de forma correta. Então, no tópico 3, que fala confiança em tempo de crise, né? Nós temos que confiar em Deus nesse momento tão difícil, né? Nós recebemos agora uma informação que entristeceu aqui a nós, a Elisete. Nós soubemos do falecimento do Ronald, que foi um jovem aqui um jovem nascido e criado na igreja, toda a sua juventude, adolescência aqui, na época do pastor José Alves, né? Foi aluno aqui da Elisete, das pessoas aqui, das tias, né? E ele depois, o seu pai, que é o presbítero Levi, eles foram morar, acho que em Vila de Cava, e nós perdemos o contato, mas era um jovem muito abençoado, muito humilde, muito respeitador. E nós soubemos que ele estava umas semanas já com essa Covid-19 internado, aí piorou o estado dele, ele foi entubado, isso acabou atrapalhando a sua recuperação. E hoje de manhã recebemos a notícia que infelizmente Deus recolheu, quer dizer, felizmente para nós, né, que amamos esse jovem e a sua família que está enlutada, ele partiu, mas nosso consolo, nosso conforto é que ele está com Jesus, ele está na glória com Deus, né, esperando agora o arrebatamento. Então, irmãos, nós temos que nos cuidar, que temos que usar máscara quando formos sair de casa e evitar sair, salvo aqueles que têm que trabalhar, enfim. Então, vamos ter cuidado. Então, nós estamos no tempo de crise. E aqui no tópico 3 da lição, confiança em tempo de crise, e me vindo o temor de confiar em ti. O salmista enfrentava uma situação temível, mas confiando em Elohim, era capaz de controlar os seus temores e de até tornar-se destemido, o que não era pouco, mas algo confirmado por alguns que se encontram envolvidos em guerras ou outras situações de perigo extremo. Algumas pessoas caem em pânico, quer dizer, aquelas pessoas que não têm intimidade com Deus entram em depressão, têm síndrome do pânico, do medo, né? Não tem esperança. Mas nós que servimos a Deus, nós temos essa confiança, nós temos essa esperança, sabemos que tudo tem o seu tempo determinado, seu propósito aqui na terra, daqui a pouco vai passar, né? E nós temos que confiar em Deus. Então aqui as pessoas entram em pânico, o que também é uma reação comum
Quer dizer, é uma reação humana. Todos nós ficamos apavorados diante de algumas situações, isso é normal, né? Só que a diferença é que nós temos Deus que nos conforta, que nos consola. Então, mas a confiança no Senhor é o melhor antídoto contra o temor. Em Deus, cuja palavra eu exalto, o objeto da confiança do poeta sagrado era Deus, Elohim. Ele acreditava sem temor, tamanha confiança tinha na proteção divina. Portanto, ele louvava a Elohim por esse benefício especial. O salmista não olhava para o fim da estrada e talvez nem tivesse contemplado uma estrada que ultrapassasse o sepulcro, mas demonstrou ter ótima atitude de paz e confiança, e assim foi capaz de dominar o temor mesmo em meio a circunstâncias dificílimas. Ou seja, Davi, ele passou pelo vale da sombra da morte, ele teve com a sua alma apavorada, mas em nenhum momento ele pensou que era o fim, porque ele sabia que Deus era com ele. Ele sabia que Deus estava lhe guardando, lhe protegendo, lhe livrando, né? Então Davi, ele conseguiu alcançar o perdão de Deus, e isso é o que nós devemos fazer. Mesmo nas circunstâncias difíceis que nós estamos, nós devemos saber que Deus é conosco. Então, quando Deus ele livra Davi, quando Deus ele livra o salmista, ele ouve a oração do salmista. Davi agora está aqui no tópico, no subtópico 1 do tópico 3, louvou a palavra de Deus. Então, Davi agora vai louvar a Deus pelos livramentos, pelos benefícios, pela bondade de Deus. Então, louvou a palavra. Está em pauta a palavra falada ou escrita de Deus, a palavra no coração, a mensagem, a promessa de Deus que dão aos homens a certeza e uma razão para continuarem confiando, mesmo garantir a vida longa para aqueles confiando, mesmo em circunstâncias difíceis. Então, nós devemos continuar confiando mesmo em circunstâncias difíceis que nós estamos passando, já passamos ou estamos ainda por passar. Independente, nós devemos sempre confiar no Senhor. Os hebreus tinham tremendo receio da morte prematura, mas a lei garantia a vida longa para aqueles que obedecessem aos mandamentos. Alguns pensam que a palavra referida aqui era a palavra do homem, como se o salmista tivesse dito: louvo a Deus com a minha palavra. Mas não é a minha palavra, é a palavra de Deus. A despeito de todos os meus inimigos, ainda encontram palavras para louvar a Deus. Os homens podem traçar esquemas, inventar armas e tentar muitas coisas contra os santos, mas nada conseguem executar senão o que for permitido pelo Senhor. E o máximo que podem fazer quando a isso são permitidos é matar o corpo, o que não afeta a alma. Lá em Mateus, no capítulo 10, versículo 28, diz assim: e não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno tanto a alma como o corpo. Então nós devemos temer a Deus e não ao homem, tá? Que nós devemos ter esse cuidado de estarmos confiando em Deus, agradecendo a Deus pela sua palavra, a palavra, a Bíblia Sagrada, a palavra revelada, a palavra que Deus fala no nosso coração, a sua palavra. Nós devemos agradecer a Deus. No subtópico 2 do tópico 3, nós já estamos indo para o término. O medo não prevalece diante da confiança. O medo não prevalece diante da confiança. A fé, porém, brota ou irrompe
das trevas com a declaração confiante: em mim vindo o temor, hei de confiar em ti. Vindo-me angústia, aflição, hei de confiar em Deus. Essa coragem alegre do salmista se baseia no caráter de Deus e na fidelidade às suas promessas. O Senhor é mais poderoso do que todos os nossos inimigos juntos e prometeu nos guardar de todo mal. Então, olha a confiança. O Senhor é mais poderoso do que todos os inimigos juntos e prometeu nos guardar de todo mal. Nada além de sua vontade permissiva penetra a cerca de proteção que ele levanta ao nosso redor. Por isso podemos confiar em Deus sem temor, sem ter medo. Confiar em Deus, ainda que a luta se levante, ainda que nós estamos vendo as coisas ficando difíceis, nós devemos ainda assim confiar no Senhor. E o último tópico, que fala a confiança que move a oração. A confiança que move a oração. Os votos que fiz, tendo recebido resposta à oração e sendo livrado de seus adversários, o homem dirigiu-se ao templo a fim de oferecer sacrifícios de ações de graça e fazer votos ou promessas. Por conseguinte, o homem fez votos, orou e entoou hinos e tornou pública a questão. Na plenitude de sua segurança, o salmista falou como se seu triunfo já tivesse vindo, ou então a porção final do cântico foi composta depois que ele recebeu a graça. A voz de júbilo e de alegria, a voz de noivo e de noiva, e a voz do que cantam, rendei graças ao Senhor junto à câmara dos príncipes e sobre Amacéias, filho de Salu, guarda do vestíbulo. Lá em Jeremias, capítulo 33, versículo 11, diz assim: a voz de gozo e a voz de alegria, a voz do esposo e a voz da esposa, e a voz dos que dizem: louvai a Yahu dos exércitos, porque bom é Yahu, porque a sua benignidade dura para sempre, dos que trazem ofertas de ações de graça à casa de Yahu. Pois farei voltar os cativos da terra como ao princípio, diz Yahu. Ou seja, a voz de gozo e a voz de alegria, a voz do esposo e a voz da esposa, e a voz dos que dizem: louvai ao Senhor dos exércitos, porque bom é o Senhor, porque a sua benignidade dura para sempre, dos que trazem ofertas de ação de graça à casa do Senhor. Pois farei voltar os cativos da terra como ao princípio, diz o Senhor dos exércitos. Então o salmista, mediante o livramento que ele recebeu, ele está agradecendo a Deus com louvor de ação de graça, O Senhor, ele tem nos livrado, tem nos dado da sua vitória. Prometi de maneira mais solene que seria teu servo. Aí o salmista, ele agora, mediante o livramento de Deus, ele vai dizer o seguinte: prometi de maneira mais solene que seria teu servo, que te entregaria a minha vida e que ofereceria sacrifícios de louvor e agradecimento em vista de meu livramento. Então o salmista agora ele diz para o Senhor que seria servo dele e que entregaria toda a sua vida para Deus e ofereceria sacrifício de louvor e agradecimento em vista do seu livramento. Então o salmista ele vai ao templo, irmão, entregar a sua vida. A nossa vida tem que ser entregue para Deus, é a nossa vida, não é o que nós temos. Deus ele não está interessado no que nós temos, ele está interessado no que nós somos. Deus ele nos criou e nos deu o seu espírito, nos deu a sua capacidade, nos deu o seu conhecimento, a sua inteligência. Então Deus ele veio morrer para salvar nós, não o que nós temos. Deus não está interessado no meu carro, na minha casa, na minha televisão,
no meu dinheiro, Deus ele está interessado na minha vida em comunhão com Ele. É lógico, irmãos, que a igreja institucionalizada, denominacional, ela precisa das nossas colaborações. Isso aí eu não estou falando disso. Eu estou falando da nossa intimidade com Deus. A nossa intimidade com Deus, nós somos o sacrifício vivo. Como diz Paulo lá em Romano, apresentai-vos a Deus o nosso corpo em sacrifício vivo e a nossa mente racional. Nós sabemos o Deus que nós servimos, nós sabemos o Deus que nós devemos reverenciar, nós sabemos que Deus nós não vimos Deus para fazer uma imagem de escultura, dizendo que aquele ali é Deus. Nós nunca vimos a Deus nesse corpo. Então Deus ele proíbe que fazemos qualquer imagem e adoramos qualquer imagem. Nós adoramos um Deus invisível, mas que se manifestou para nós através da sua palavra, e pela sua palavra nós conhecemos a Deus, sabemos o que ele quer de nós. Então, irmãos, é importante que nós entendamos, fazer um culto de ação de graça é você apresentar a Deus, exaltando a Deus o que ele fez por você. Então, se você fez um voto a Deus, dizendo: Senhor, se tu me der vitória nessa causa, eu vou te dar isso, aí você tem que cumprir o que você fez. Mas Deus não manda você fazer nenhum voto. O que Deus manda é você ser obediente à sua palavra e amar o próximo, ajudar quem precisa, orar, interceder, pregar o evangelho e fazer as coisas certas, entendeu? Para que naquele dia nós possamos encontrar com o Senhor na glória, porque infelizmente eu vou dizer uma realidade: tem muito que diz Senhor, Senhor e não vai entrar no céu. Estão aí pensando que estão agradando a Deus, mas o seu interior não é um interior puro, e sim interesseiro. E os interesses, quando ele vai contra os princípios de Deus, não adianta. Então, a conclusão da lição diz assim: que o Espírito Santo nos ajude, né? Porque o Espírito Santo de Deus está sempre nos ajudando, nos orientando, nos direcionando. Então, ele sempre nos ajuda a conservarmos uma firme confiança. Nós devemos conservar, preservar essa confiança, essa certeza, essa fé, essa fortaleza de acreditar em Deus firme, né, no Senhor, mesmo diante de tantos desafios que nós passamos e prosseguimos na jornada cristã. Nós devemos permanecer firme e continuar na jornada cristã de viver uma vida digna, uma vida santa, uma vida pura, em qualquer lugar que nós estejamos, seja na nossa casa, seja na rua, seja no trabalho, seja na faculdade, seja na escola, seja na igreja. Em qualquer lugar nós devemos manifestar esse caráter cristão de sabermos dialogar, de sabermos ser um apologista, defender a causa de Deus com sabedoria e não com ignorância, e saber que Deus ele não quer salvar só a nós que estamos na igreja. Deus quer salvar todos. A salvação é para todos, e nós devemos viver no mundo, na vida que não dê escândalo nem para os judeus, nem para os gregos, nem para a igreja. Então, é isso. Devemos prosseguir sabendo que os propósitos de Deus prevalecerão na vida do seu povo. Então, os propósitos de Deus, o que Deus projetou para nós, prevalecerá, porque Deus vai fazer a sua vontade para que cumpra na vida do seu povo. E aí eu finalizo aqui em Romanos, capítulo 8 de Romanos, capítulo 8, versículo 28 e 31, nós vamos encerrar. Diz assim, Romanos capítulo 8,
versículo 28 e 31. E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados por seu decreto. O 31, que diremos, pois, a estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Então, o apóstolo Paulo falando aqui em Romanos, no capítulo 8, versículo 28, nós sabemos que todas as coisas, tudo aquilo que acontece na nossa vida, seja até bom ou ruim, que a princípio nós vamos sentir, vamos chorar, vamos até pensar que Deus não está conosco, contribui, de certa forma, contribui juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados por seu decreto. Então, quando Deus ele fala para Abraão para sair do meio da sua parentela, da sua família, e fosse para um lugar que ele lá iria revelar, de mana, leite e mel, né? Quer dizer, Abraão ele foi, confiou, mas se fosse uma outra pessoa, de repente não iria. Como é que eu vou sair do meio da minha família para um lugar que eu não conheço, que eu não conheço ninguém, passar fome, necessidade? Então, Abraão ele foi, e Abraão enfrentou lutas, enfrentou dificuldade com os povos da terra, enfrentou dificuldade com o relacionamento à sua mulher, quando a sua mulher era estéril e ofereceu ali a sua escrava para que Abraão tivesse filho com ela. Então, Abraão enfrentou vários desafios, problemas, mas contribuíram para o propósito de Deus na vida dele, para o bem. Então, o que diremos, pois, a estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Se é Deus que nos direciona, que nos guia, que nos dá força, então não tem pandemia, não tem o diabo, não tem nada que nos derrota, irmão. Então nós devemos confiar no Senhor e fazer a sua vontade. Então nós estamos encerrando mais uma escola dominical nesse domingo. Nós estamos alegres com Deus, nós estamos felizes com o Senhor. O Senhor ele tem abençoado a sua igreja, e que nós venhamos, irmãos, a continuar orando um pelos outros. Nós aqui temos a igreja em São Mateus, através dos membros, através de algumas irmãs, idealizaram, tiveram o sentimento vindo de Deus de fazer um relógio de oração. Então, os irmãos estão orando, os obreiros, os jovens, os adolescentes, todos estão orando, tem um relógio de oração. Aqueles que puderem se afiliar e orar, é importante, que nesse momento, irmãos, a oração é tudo, né? Nós devemos orar, clamar, jejuar, fazer o que for possível para Deus ter misericórdia de nós e dos nossos irmãos. Nós estamos vivendo um momento muito difícil na face da terra, em que tem morrido muita gente. E uma coisa, irmãos, é eu ser diabético, eu ter pressão alta, eu ser um tuberculoso. Uma coisa é você ter uma doença e se tratar, e você ou ser curado dessa doença ou vir a óbito. Outra coisa é a doença que ela vem pelo vírus, pela mutação. Essa aí ela traz uma morte instantânea, entendeu? Então, assim, você comparar índice de morto por acidente automobilístico, índice de morto por derrame cerebral, por morte de coração, infarto, comparar ao que nós estamos vivendo hoje, que é uma doença que se pega, que é transmissível, porque o colesterol alto não é permitido. Eu posso estar abraçado com meu irmão, com a minha esposa, se eu tenho um problema
coronariana, né, de coração, a minha esposa não vai pegar. Se eu tenho uma doença de diabetes, né, glicose alta, minha esposa não pega. Agora, se eu tiver com coronavírus, minha esposa vai pegar. Então é esse que é a questão. As pessoas estão morrendo porque uma está passando para outra, e aquele que está recebendo do parceiro ou de alguém da família tem a imunidade afetada, o metabolismo aí, como foi o caso do nosso jovem, que era obeso e diabético, então está num grau muito arriscado, gravíssimo, infelizmente acabou acontecendo. Então essas pessoas, elas têm que se cuidar. Então assim, nós temos que orientar. Não é que nós estamos nós não somos cristãos suficientes, que nós temos pouca fé. Pelo contrário, a fé eu tenho até demais. Mas a minha fé também me faz crer que Deus, ele usa a imanescência para curar. Porque a Bíblia diz que toda sabedoria, toda inteligência, toda ciência vem de Deus, e ele capacitou o homem para que o homem tenha essa capacitação de inteligência, de ciência. Então o homem, ele consegue operar, ele consegue curar eu e você através de uma operação do coração, dos olhos, né? Catarata, por exemplo, a pessoa está ficando cega. Então, o profissional da medicina que estudou na faculdade, que fez lá quase 10 anos de faculdade, estudando o corpo humano, estudando cada nervo, cada veia, estudando as partes do corpo, e com a sabedoria que Deus deu a ele, ele está apto a nos curar, a nos consultar e nos passar um remédio que vai controlar a nossa pressão. Então eu tenho fé suficiente para acreditar nisso. E tenho fé suficiente para acreditar que, se Deus quiser nos curar na sua transcendência, ele vai nos curar diretamente. Jesus, ele curou muitos diretamente, mas ele vai dizer o seguinte: os doentes precisam de médico. Então os médicos estão aqui para nos salvar, para nos livrar, amando de Deus, irmãos. É o dom que Deus deu a eles. E nós devemos respeitar as autoridades. Como não é só o presidente que nós devemos respeitar, mas devemos respeitar aqueles que estão abaixo, que vivemos o dia a dia, como os médicos, como os nossos superiores, né? Você vai trabalhar numa empresa que o horário que você tem que produzir, você não tem que ficar ali lendo a Bíblia, orando, não. Você tem que produzir, você tem que se esforçar, dar o melhor para a tua empresa que você trabalha. Depois, no horário que você não está mais ali na empresa, aí você vai orar a Deus, vai agradecer, entendeu? Então é você produzir, é você ser obediente, é você saber que Deus, ele está guardando a tua vida mediante as orientações desses homens. Então, em nenhum momento é falta de fé, mas é sabedoria, prudência e obediência. Isso aí nós devemos. E graças a Deus eu estou mais de 30 anos no Evangelho, e eu, graças a Deus, sempre obedeci às autoridades. Quando as autoridades, elas vêm com leis que está de acordo com a palavra de Deus. Então, se o médico ele orienta, o infectologista orienta que nós devemos ficar em casa, e ele está protegendo a minha vida, ele quer o melhor para mim, meu irmão, eu vou obedecê-lo, entendeu? Agora, se o cara fala assim, não, vai para a rua, vai se contaminar, é que o cara não quer a minha vida, não quer a minha saúde, ele quer a minha morte. Aí vai dizer menos um na terra, né? Então, irmãos, nós temos que nos cuidar,
e nós podemos até pegar, mas eu quero ir para o caixão na obediência e não ir para o caixão na desobediência. Então essa aí é a palavra que eu deixo para vocês. Nós vamos encerrar agora. Quero agradecer a Deus por mais um domingo, por mais um dia. Agradecer ao nosso pastor da igreja em São Mateus, pastor Marcelo, que tem nos apoiado, tem feito a propaganda da escola dominical. Agradecer a nossa diaconisa, superintendente, irmã Arlete, que também tem apoiado os professores, tem sido um baluarte aí na obra de Deus, na parte da palavra, do ensinamento. Que Deus continue abençoando a sua serva, e também que Deus abençoe e proteja, né? Tanto o pastor Marcelo, como a irmã Arlete, como a irmã Simone e outros irmãos que trabalham nos hospitais diretamente com essa enfermidade, porque as pessoas que trabalham nos hospitais estão mais diretamente ligadas a essas questões de vírus, né? Estão mais propícias a pegar essas coisas do que quem não trabalham, mas que Deus possa guardar os profissionais, né? Os médicos, os enfermeiros, né? O assistente social, aqueles maqueiros, os motoristas de ambulância, né? Os pacientes, que Deus guarda todos que trabalham na limpeza, né? Os que distribuem lá os medicamentos, que Deus guarde todos vocês e que vocês produzam o melhor para que Deus seja glorificado. Então eu agradeço a Deus pela vida de vocês, agradeço, até a próxima, até o próximo domingo, que nós estaremos estudando, apresentando ao Senhor nossos questionamentos, será a lição. E se Jesus não voltar até lá, estaremos aqui ou na igreja, né? Se Deus ele der um basta nisso aí, só Ele pode, aí nós estaremos unidos. Mas se não for possível, que nós venhamos a estar preservando as nossas vidas aí e orando. E eu queria também nessa hora pedir oração pela família do meu amigo, pastor Alisson Bezerra. Foi um amigo que eu conheci no seminário ali na Pavuna, um homem que sempre olhava para ele e via firmeza nas suas palavras, né? Acho que ele era militar, mas era um homem simples, humilde, e depois que nós nos formamos ali, cada um foi viver a sua vida cristã, mas sempre não fez ouvir as suas mensagens, né? Quero dar a paz do Senhor para o meu amigo pastor também de faculdade, Paulo Sérgio Cardoso, que Deus abençoe, meu irmão, saudade do amigo. Mas nós tivemos essa baixa, um jovem cheio de saúde, não sabemos o que aconteceu, se foi essa doença aí, Covid-19, se foi outra coisa, não podemos julgar aqui, mas infelizmente recebemos a notícia que ele tinha falecido, e todos nós que estudamos junto ali na bacharel, todos nós irmãos em Cristo, nós postamos homenagem a ele, que era bom que fosse em vida, mas ele já está com Deus. Então vamos orar pela família e pela família também do nosso irmão Ronald, e por todos aqueles que, né, estão enlutados aí com a perda dos seus entes queridos. Oremos. Bondoso e eterno Deus, Pai de misericórdia, te agradecemos, Senhor, por mais esse dia de vida. Te agradecemos, Senhor, pela oportunidade que o Senhor nos concedeu de estarmos aqui estudando a Tua Palavra. Estudamos, Senhor, os Salmos 56, que nós possamos confiar em Ti, mesmo as perseguições, as aflições, as tormentas do dia a dia,
que nós possamos confiar, Senhor, nas tuas promessas, na tua palavra, no teu agir. Sabemos que tu está no controle de tudo isso que está acontecendo na face da terra. Neste momento também intercedemos pelas famílias enlutadas, Senhor, a família do Ronald, Senhor, o teu servo que tu recolheu para ti, que tu abençoa, Senhor, o presbítero Levi, sua esposa, sua família do teu servo, que deixou esposa, filhos. Meu Deus, toma a família ali, Senhor, do teu servo em tuas mãos, do pastor Alisson Bezerra, Senhor, também, aquele jovem, morreram tão novos. Meu Deus, tu conforta os seus familiares, seus amigos, Senhor, todos nós que sentimos, Senhor, a perda desses irmãos queridos e de outros que se partiram desta vida e que as famílias estão entristecidas. Senhor, que tu tenha misericórdia, Deus, que tu nos ajuda, Senhor, a passar por esse momento tão difícil que nós estamos vivendo na face da terra. Senhor, independente, Senhor, das autoridades, Senhor, independente das brigas, de ideologias, independente de tudo, a realidade é que essa doença ela está aí, que essa doença atingiu o mundo, que essa doença está tirando vidas e que nós devemos, Senhor, estar clamando a Ti para que o Senhor tenha misericórdia. Ajuda, Senhor, aqueles que estão no leito, aqueles que estão com dificuldade de respiração, aqueles que estão sentindo dores, Senhor, na articulação do corpo. Senhor, está com dificuldade do batimento cardíaco, da circulação do sangue. Que o Senhor tenha misericórdia, Deus. Visita neste momento os hospitalizados, visita os médicos, aqueles, Senhor, que estão lutando em favor da vida, aqueles que foram infectados, o Senhor possa curar. Toma, Senhor, cada um daqueles profissionais da ciência, meu Deus e meu Pai, aqueles que estão buscando a cura, estão estudando a fórmula, que o Senhor possa dar sabedoria para que seja o antídoto contra essa doença. Mas enquanto isso não acontece, que nós possamos confiar inteiramente no Senhor e que o Senhor seja a nossa salvação, que o Senhor seja a nossa cura, que o Senhor venha nos sarar, que o Senhor venha nos dar alegria, meu Deus, que o Senhor venha confortar os nossos corações, venha tirar de nós tudo aquilo que não é do teu agrado. Por isso, toma em tuas mãos. Também intercedo por aqueles que estão desempregados, aqueles que estão passando necessidade, aqueles que não têm o que comer. Ah, Senhor, tem misericórdia desses necessitados, aqueles que vivem abaixo da pobreza, da miséria, da linha da pobreza, da miséria. O Senhor tenha misericórdia, Deus, que eles possam ser supridos, que alguém, Senhor, que tenha condições, leve algo para eles, que o Senhor possa tocar no coração de alguém que tem condição de ajudar. Meu Deus, toma em tuas mãos, toma a tua igreja em tuas mãos, abençoa os pastores. Senhor, tu é um Deus que não é de uma denominação, mas tu é um Deus interdenominacional. Tu vai levar um povo de cada denominação. Por isso, toma as denominações, são aquelas denominações sérias, aquelas igrejas sérias, compromissadas com a tua palavra. Aqueles pastores são sérios, que são compromissados com a tua obra, que têm amor pelas almas. Senhor, não aqueles interesseiros, não aqueles, Senhor, que estão usando o teu nome para se beneficiar em causa própria. Senhor, esses o Senhor livra da verdadeira igreja, lança fora, Deus. Ah, Senhor, tira do nosso meio, mas, Senhor, toma os verdadeiros pastores, os verdadeiros obreiros, os verdadeiros membros, os verdadeiros cristãos. Toma em tuas mãos os missionários, aqueles que levam a tua palavra, Senhor, nos continentes, nos lugares mais difíceis. Toma em tuas mãos, Senhor. Abençoa, Deus. Senhor, toma a tua igreja em São Mateus, toma o pastor Marcelo, toma, Senhor, os obreiros, presbíteros, diáconos, diaconisa, toma os trabalhadores, toma os líderes de departamentos, liderados, toma os membros em comunhão, toma aqueles que se afastaram, aqueles que se desviaram do teu caminho, traga de volta.
Senhor, cura os enfermos da tua casa, estabelece a saúde, dá alegria, dá graça. Senhor, nesse momento que nós estamos no isolamento, na quarentena, toma, Senhor, essa juventude, os jovens, os adolescentes, as crianças. Senhor, não deixa que eles venham se desviar, se afastar, desanimar. Toma aqueles fracos, Senhor, fortalece, dá graça, dá unção. Meu Deus e meu Pai, toma nossos trabalhos, nossos chefes, empresários, Senhor, em tuas mãos, que tu possa abençoá-los também, que eles venham, Senhor, a conseguir passar nesse momento difícil e conseguir se estabelecer, que haja menos desemprego, haja menos demissões, Senhor, que só tenha misericórdia de nós, Senhor. Toma em tuas mãos a nossa população, o Brasil, toma as autoridades, toma o presidente da República, o Bolsonaro, Senhor, ser com ele, ajuda ele, que ele tenha, Senhor, uma mentalidade, Senhor, mais compreensível, que ele entenda a importância de saber comandar um país sem autoritarismo, sem abusos de poder. Senhor, toma ele em tuas mãos, seus assessores, abençoa o seu Senado, o Congresso, abençoa os vereadores, os prefeitos de municípios, os governadores de estado, abençoa, Senhor, os juízes, Senhor, de comarca, o Supremo Tribunal Federal, abençoa, Senhor, os trabalhadores, todos aqueles que produzem para o país, abençoa, Senhor, todos, toma nossas vidas em tuas mãos, nos dá, Senhor, um dia de domingo na tua paz, Senhor, o culto, a live, logo mais à noite na tua casa ali, em que os pastores estarão, Senhor, trazendo uma palavra para os membros, estarão ouvindo e vendo pela internet, Senhor, e também aqueles que ainda não se decidiram, que possam render suas vidas, entregar a Ti e que Tu possas se manifestar em nossas vidas. Toma, Senhor, as nossas vidas em Tuas mãos, nos prepara, nos ajuda, nos capacita e ser conosco. Eu te peço e te agradeço por tudo, em nome de Jesus. Amém. Que Deus a todos abençoe, um ótimo domingo para todos e Shalom Adonai.